A paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, num momento, pode se sentar em nome do Senhor. Eu vou pedir para o irmão Rafael lá colocar o livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Esse é o versículo que nós estaremos tomando como base, que fala sobre o discipulado. Antes eu queria agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui. Deus me abençoou, reconheço que é pela misericórdia e bondade dEle que aqui estamos, e eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Pela vida do pastor Tarciano também, que nos confiou essa responsabilidade de estarmos juntos, né? No caso, ele é o pastor da igreja, numa direção de Deus, ele podia falar, irmão Celso, quem sabe não seja a hora. Mas ele nos confiou, Deus continue abençoando a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão Jonathan, que é o nosso líder, o líder do Ministério de Missões, e todos os irmãos, eu estou feliz de fazer parte desta equipe, desse ministério tão maravilhoso, que como vocês viram, né, brota o desejo no coração dos irmãos, os irmãos procuram se preparar e estão indo fazer a obra de Deus, como vocês puderam ver aqui, alguns testemunhos para a glória de Deus, amém? Tem mais coisas ainda, no decorrer, nós estaremos falando para os irmãos. Irmãos, antes de chegar nesse texto, é interessante que eu estava pensando comigo o seguinte, depois vocês vão ver, o título vai ser colocado ali, Discipulado, a Ordem Esquecida. Parece absurdo falar uma coisa dessa, mas a igreja não está fazendo discipulado? Sim, calma lá, já você vai entender por que eu estou falando isso. Nós vemos na história que, olha, nós esquecemos com facilidade as coisas. Hoje mesmo cheguei em casa, lá daqui a pouco o porteiro ligou e falou, a luz do carro está ligada. Você esquece as coisas facilmente, um mais, outro menos. E também nós temos que reconhecer o seguinte, irmãos, que o nosso esquecimento, seja do que for, é distração. Segundo, pode ser uma doença. Terceiro, vamos entender muito bem, é a prioridade que nós damos àquilo. Se eu não dou prioridade àquilo, não está na minha mente. Se eu não dou prioridade àquilo, não está no meu coração. Se eu não dou prioridade àquilo, eu não vou me preparar, não vou me importar, não vou pensar, não vou pesquisar, não vou estar analisando a situação. E infelizmente assim eu posso dizer para você o seguinte, que essa ordem foi esquecida sim, e na minha vida teve várias situações que passei, que eu tive que, olha, irmãos, eu não desisti por passar por essas situações. Mas antes eu gostaria de lembrar você alguma passagem bíblica. A passagem bíblica. O povo de Israel andou no deserto e esqueceu que o nosso Deus tinha libertado eles. O que eles fizeram? Foram adorar um bezerro. O pior é que dizia assim, bezerro, foi o Senhor que nos tirou do Egito. E não foi mais Deus. Eles esqueceram. A ira de Deus caiu sobre eles. E lendo as histórias de missões, tem um homem chamado William Guilherme Carey. Ele é chamado do pai das missões modernas. Por que ele é chamado o pai das missões modernas? Fácil de entender. Por volta do ano 1700. Ele chegava para os pastores e falava assim, ele era pastor, precisamos sair e pregar o evangelho. Não, Deus vai se encarregar de salvar o que tiver que ser salvo. E ele insistiu, a história conta até que ele escreveu um livro de 87 páginas, para falar sobre isso, e os pastores não aceitaram, e ele foi. Foi na Índia, foi difícil, ficou nos 5 anos, primeiro ano que ficou lá, o seu filho foi morreu, e ele teve que enterrar o filho à noite, para que ninguém descobrisse onde estava o corpo, para não tirar o corpo e oferecer a algum deus, que há mais de 3 milhões de deuses na Índia. Ficou 41 anos lá, traduziu a Bíblia em 3 línguas, e 100 anos depois da morte dele, a Índia fez um selo em memória dele. Por quê? Porque a igreja tinha esquecido de fazer a missão. Era jovem ainda, numa equipe de evangelismo, nos preparamos, falamos com o pastor, a semana toda assim pedimos uma instrução para a igreja. Sonhei durante aquela semana, conversei com alguém sobre o sonho, era uma revelação. Eu estava indo para a casa de um rapaz, porque não tínhamos carro para ir até a casa do pregador para convidá-lo, né? Naquele tempo não tinha carro. Tá, fomos. Bom, para resumir, aquela pessoa que apareceu no sonho estava desviada, ele voltou para Jesus.
Naquele culto que estava na igreja, tinha uma pessoa que estava com a veia entupida do coração e Jesus desentupiu aquela veia. Jesus é o médico dos médicos. Jesus salvou almas. Mas, irmão, depois que o pastor chegou para mim e falou assim, olha, nós planejamos tudo para ser lá fora, na rua. E aí ele falou assim, choveu e foi na igreja. Ele falou assim, ai, eu orei a Deus mesmo para que Deus abençoasse que fosse na igreja. Meu Deus do céu, não estou entendendo. Eu fiquei pensando, não estou entendendo. Porque a visão nossa, irmãos, é mais dentro da igreja. Eu posso estar enganado. Mas nós empenhamos mais nas atividades aqui do que eclésias, do que sair lá fora. Então, o discipulado também é uma missão esquecida. Vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Iremos comentar alguma coisa em cima deste versículo. Depois o irmão vai começar a colocar lá já o PowerPoint. Deus abençoe, irmão. Versículo 16, Mateus 28. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Esse dia, quando foi em abril, o esboço dessa mensagem já estava pronto. E o pastor pregando aqui, chegou um dia para ele e falei assim, pastor, o senhor não quer também falar na quinta-feira? Tudo que o senhor está falando aí, já está ali. Inclusive esse texto aqui, o senhor pregou um dia desse falando sobre uns duvidaram. Foi falado sobre isso aqui, irmãos. Mas vamos para esse texto aqui, vamos entender o texto. Jesus havia ressuscitado, falou para eles irem, estavam na Judeia, na parte sul, para eles ir para a Galileia, parte norte. Andaram 140 quilômetros esperando no monte onde Jesus havia falado, não se sabe certo qual monte é, e aí Jesus ia falar as últimas ordenanças para ele. Alguém comenta o seguinte, que eles andaram esses 140 quilômetros para já começar o processo de aprender a andar sem Jesus estar aqui. Esse foi o processo. E quando nós examinamos esse texto aqui, irmãos, é interessante o seguinte, daí eu fui cavando a fundo. Na verdade é assim, portanto, indo. No grego é assim, indo. Então é assim, portanto, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, estou frisando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, aqui na verdade tem uma ordem só. Uma ordem. Aqui, você estuda no português, tem 3 gerúndios. Indo. O gerúndio é um verbo que está naquele momento indicando ação contínua, não está parando. Então é indo, sem parar. E a igreja algumas vezes parou. É o caso do William Carey. Indo. Ele ainda falando, batizando. Ou seja, você ia, evangelizava, as almas continuam salvando e você continua batizando. E aí continua dizendo assim, ensinando. Um parênteses aqui. Eu sempre desejei pregar. Sempre desejei, desde que Jesus me salvou, aquela pregação eloquente de fogo. Mas presta bem atenção. A gente vai estudando, vai vendo aqui, entre pregar e estudar, na Bíblia tem 65% Jesus e a palavra de Deus ensinando você, dizendo, nos ensinando a ensinar. Então, nós deveríamos nos ocupar mais em ensinar, porque é o que o discipulado aqui está falando. E 35% ou 45% você pregar. Então, aqui é interessante isso. Bom, então, a ordem aqui é fazer discípulo. Como nós acabamos de ver aqui, fazer discípulo. E é o que nós iremos ver nessa noite, irmãos. O que realmente é fazer discípulo. Bom, eu gostaria que o irmão colocasse primeiro o título do PowerPoint, para que todos vejam, discipulado, a ordem esquecida.
Depois do final do culto, você pode chegar em mim e falar assim, não concordo com você. Eu acho que não está esquecida. Eu acho que nós estamos discipulando. Não tem uma revista aí? E depois quando a pessoa se converte, não vai lá e prepara? Irmãos, aqui tem a revista que a pessoa recebe o discipulado, tem a revista que fala sobre o discipulado e orienta a pessoa a fazer discipulado. No final, irmãos, nós iremos ver que a missão é toda nossa, é de todos nós. Todos nós devemos estar engajados em missão. Tá. Primeiro, então, o que não é discipulado? Não é um simples estudo bíblico. Irmãos, o estudo dessa revista aqui faz parte, mas não é o discipulado. Está contido no discipulado, mas não é o discipulado. A gente fala de discipulado porque é um ensino bíblico para que prepare a pessoa para o batismo, mas não é o discipulado. Segundo, bom, não é um simples estudo bíblico, não é só seguir e copiar alguém. Esse dia eu estava vendo uma mensagem, não sei se era do Paulo Marcelo, o que era. Disse que o Paulo Marcelo foi buscar o pastor Gilmar Santos na rodoviária. E no carro ele começou a falar, pastor, eu sou seu fã, eu prego. E começou a imitar a voz do pastor ali. Aí o Gilmar Santos fez mais ou menos assim. Irmão, Deus te chamou para ser voz, não eco. E assim é, irmãos. Eu não preciso imitar ninguém. Tem tantas igrejas que o jeito, que se você ouvir no rádio e não ver a imagem, você não sabe se é o líder da igreja ou se é algum pastor da igreja que está pregando aquela mensagem. Por quê? A voz, o trejeito, tudo da mesma maneira, é o jeito que a pessoa fala. Bom, não é um adestramento. Que pode acontecer o seguinte, a pessoa, até o pastor Neil Barreto compara o seguinte, como um cachorrinho. Um cachorro ensinado pode se colocar em pé, mas ele fica em pé momentaneamente. Depois ele vai abaixar, porque ele tem 4 patas, não anda em 2 pernas. Então isso não é discipulado. Afinal, o que é discipulado? Bom, aqui, irmãos, nós devemos entender o seguinte, é um aprendizado entre aluno e mestre. É um relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando o homem foi criado no Jardim do Éden, na viração do dia, ele ia lá para se relacionar com o homem. Quando Deus viu que o homem estava ali sem uma companheira, ele falou o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Era necessário alguém. Para quê? Para que houvesse, para que acontecesse um relacionamento. Então, por aí a gente já vai indo, ó, irmãos. Aí a gente vai examinando assim, ó. Quem é discípulo de Cristo aqui? Quem é? Na maioria dos livros que eu pude ver, eles falam do discípulo, nós como seguidores de Cristo. Mas não continuam no ensino dizendo que eu recebi a ordem, que você recebeu a ordem para ir e fazer discípulo. Irmão, eu gostaria que o irmão colocasse para nós em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Gostaria que você observasse isso. Estas 6, a partir do versículo 6 até o 9, isso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também a atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui, irmãos, está falando do discípulo da Torá, discípulo da lei. Então era assim que era ensinado. Mas, continuando, o outro ponto, irmãos, depois daquele que você colocou, por que discipular? Pode ir passando, por favor. Tá, deixa aí, irmão, por favor. Tem um livro chamado Prioridade número 1, de um homem chamado pastor Norm Lewis. E esse pastor Norm Lewis, na explicação da prioridade número 1, que é a evangelização, ele conta um fato, um acontecido. Que na Califórnia, um casalzinho de idosos contratou um motorista para atravessar o deserto. Quando chegou no meio do deserto, deu defeito no carro e não tinha comunicação. O que aconteceu? Ficaram vários dias ali. Quando a equipe de resgate chegou, os 2 velhinhos estavam mortos, mas o motorista estava vivo. Aí chegaram para o motorista e perguntaram assim, mas o que aconteceu? Eles morreram de sede, e você, por que você não morreu? É porque eu desci embaixo do carro, abri ali onde tinha o radiador e tomava a água do radiador, aí eu não morri.
Irmãos, quantas pessoas estão morrendo à nossa volta aqui, ó, enquanto eu tenho uma água da vida, limpinha, purinha, não é igual aquele radiador, não. Cristo, a água da vida. E as pessoas estão morrendo bem próximo de nós. E nós não estamos indo levar a palavra de Deus como deveria ser. Está vendo esses dados aqui? Irmão, não espante não. Eu tenho mais dados para falar para você. Por que você deve discipular? Irmãos, não sou eu que devo discipular, não. Deus revelou isso para você. O quê? Não está escrito aqui? Você não acabou de ler? Não é isso que é para fazer? Primeiro, ó, mais de 40 milhões de crentes salvos não influenciam o país. Por quê? O pastor citou. Chegou aqui em Tessalônica esses que estão alvoroçando o mundo. Eu também já tinha escrito. Falei, meu Deus do céu, o pastor está... Acho que não vou pregar. Ele já pregou. Então, irmãos, é interessante o seguinte. Mais de 40 milhões de evangélicos aqui no Brasil. Irmãos do céu. Essa semana eu vi uma estatística seguinte. Terrível. A deputada estava dizendo o seguinte. Que a violência de crianças, irmãos, ela estava falando de uma maneira, e eu e você precisamos orar, irmãos. Mas não é só orar, não. O discipulado começa na oração. Mas não é só orar, é agir. Nós temos que pegar toda a nossa estrutura e avançar. Aí ela falando assim, olha, é um absurdo o que está acontecendo. Eu já tinha ouvido falar de bebê de 29 dias ser violentado. Mas a semana passada a equipe médica, tal, de 22 dias. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não conseguia ouvir mais. O mundo está podre. Nós somos o sal da terra. Precisamos nos colocar diante de Deus. O que acontece conosco, irmãos? Nós envolvemos nos nossos problemas e na maneira que nós adoramos a Deus e esquecemos desta missão. Eu estava passando por uma certa situação e quando eu cheguei perto do fogão assim, eu entendi o Espírito Santo falando no meu coração. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Aí o Espírito Santo continuou ministrando no meu coração, em outras palavras ele estava dizendo assim, Celso, você sempre ouviu, você leu dizendo o seguinte, que você deve orar, chorar diante de mim, e eu vou trazer as almas. Sim, irmãos, eu devo orar e jejuar. Mas o Espírito Santo continuou falando, Celso, mesmo com os seus problemas, vá andando e chorando, Celso. Vai andando e clamando, Celso, que você voltará sem dúvida, trazendo os seus molhos, trazendo a sua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um outro dado aqui, irmãos. São mais de 50 milhões afastados. E eu faço a pergunta e gostaria que você também pudesse me responder. Por que estão afastados? Aí eu não sei. Irmãos, vamos analisar aqui, ó. Um simpósio, você for pesquisar, está dizendo o seguinte. São pessoas que, uma parte técnica, que traz a sua opinião sobre um ponto de vista, sobre algum assunto, em um congresso, para que as coisas melhorem. Esse é o meu objetivo aqui. Por quê? Alguém arrisca? Por favor, esteja à vontade. Alguém arrisca? Por que são mais de 50 milhões desviados? Primeiro, mais para frente eu vou falar sobre isso. Pastor, integração. Alguém já ouviu falar o que é integração? Erga a mão, só para eu entender. Integração. Integração. Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, desintegrar é fácil, né? É arrebentar com tudo. Bom, então vamos aqui. Se eu não estou integrando, eu estou desintegrando. Mas vamos falar mais um pouco à frente sobre isso. Nós não estamos influenciando, então. Por quê? Mais números. Pode continuar, irmão. Passar o outro slide. Esse aqui eu cheguei a falar na reunião de obreiro. Olha aqui, ó, irmãos. De cada 100 pessoas que aceitam Jesus como Salvador, 10 batizam. E 10 se batizam e só 5 permanecem. A pergunta é de novo, por quê? Aí a pessoa pode falar assim, alguém falar assim, mas eu não fui chamado para isso.
Eu tô para ler um livro que se chama assim, esse dia eu estive falando aqui na igreja também. O título é assim, ó, você não precisa de ser chamado. Irmãos, Deus é amor, não é? Você não acabou de ler ali? Nós somos discípulos? Você não é discípulo de Cristo? Não é então não era para alguém chegar em você, fazer você um discípulo e ensinar você esse guardar, quer dizer obedecer. Ou seja, obedecer o quê? O que Jesus falou. Ide, faça discípulo. Faça discípulo. Irmão, para o outro slide, por favor. O outro. Porque discipular é um método eficaz. Jesus usou. Deus é um Deus de relacionamento e o discipulado é um relacionamento. E aí fica naquela dúvida, mas essa apostila aqui é para pessoa salva ou para pessoa não salva? Irmão João, ergue a mão assim, por favor. Olha lá, irmão João. O Walter discipulou ele, usando essa revista aqui. Essa revista, ela tem 11 lições, a última é sobre batismo. Aí um dia eu fui visitar ele lá, eu cheguei na casa dele e falou assim, claro que eu falei com ele, ó João, eu vou falar algumas coisas lá, perguntei para os irmãos, eu posso falar? Ele está me permitindo. Aí eu perguntei assim para ele, e aí João, você vai batizar? Eu não, meu pai se converteu de verdade, eu não, olha aqui nas imagens aqui na minha parede, a minha esposa também não vai se batizar. Eu falei, tudo bem João, continue fazendo o discipulado. Continue aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, o discipulado é para evangelizar. Ide, fazer discípulos. Indo, fazer discípulo. Quer biblicamente comigo? Aí Jesus começa a falar em João 14. Se o irmão puder pular, eu acabei colocando ali. O outro, por gentileza, irmão. O outro, pode continuar na outra que estava, isso. Discipular ensina a salvação. O Felipe, Jesus começou a falar o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o Felipe falou assim para Jesus, Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí ele falou o seguinte, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus falou o seguinte, Felipe, eu estou há tanto tempo com você e ainda não me conhece? Você não entendeu ainda a salvação? Então é através do discipulado. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, para reforçar uma coisa que eu vou falar na frente. Quando nós estivemos conversando com o pastor, na primeira vez que viemos aqui, eu devo ter mencionado a ele. Falei, pastor, na igreja anterior que nós tivemos, que o pastor Cícero nos convidou para estarmos juntos. Aceitei o convite, fomos ali para o Violim. E eu falei assim para ele, estava contando assim o seguinte testemunho. Na congregação que nós estávamos, eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, tem 2 jovens ali de 16 anos que eu gostaria de instruir eles, preparar eles para discipular outras pessoas. Posso fazer? Quem é? É o fulano tal e tal. Celso, realmente, eu acho que ele tem condição. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um parênteses no parênteses. Quem traduziu essa Bíblia que você está na mão aí? Você sabe? Quem foi? O tradutor dela foi? João Ferreira de Almeida. Quem sabe quantos anos ele tinha quando traduziu ela pela primeira vez? Pode falar. Quem lembra? Possivelmente alguém estudou. Quem lembra? 16 anos. Eu repito para você, 16 anos. Era filho de diplomata. Conhecia várias línguas. Aí ele escreveu lá, levou para gráfico e tal, olharam, deixaram de lado, ele foi saber, e aí, vamos fazer? Jogamos fora. Aí ele foi lá e fez de novo. Levou de novo lá, não fizeram novamente. Ele foi crescendo, se tornando pastor e tal, e foi. Quando ele era maior, que estava com mais experiência, ele escreveu até Ezequiel 37 por aí, faleceu. E um amigo dele continuou a tradução. 16 anos de idade. Esses 2 jovens foram discipulados, outros 2 jovens de 16 anos de idade, e eu falei para ele, bom, vocês discipularam, eles aceitaram Jesus como Salvador, agora vocês vão acompanhar ele até o batismo. Você já ganhou alguém para Cristo, irmão? Você já ganhou alguma pessoa para Cristo dessa maneira? Tomé, Jesus apareceu para os discípulos, Pai seja convosco. Tomé não estava presente e falou, olha, se eu não tocar do lado, eu não vou acreditar. Não vou acreditar. Aí Jesus apareceu novamente para ele, que não estava crendo ali, aí ele falou assim, Senhor meu e Deus meu. Nesse texto de Pedro,
Jesus, ele fala assim, Pedro, quando você se converter, você vai ensinar os seus irmãos. Irmãos, olha, coisa maravilhosa. É você discipular alguém. É você estar acompanhando alguém. E eu tenho o prazer e a alegria de dizer para vocês que teve filho nosso na fé que passou por aqui, e sei que vocês gostavam muito dele, que é o missionário Celso Gomes e a irmã Aguimar. Se você for lá evangelizar, irmãos, Deus vai operar maravilha na sua vida. Você não sabe a alegria que eu sinto. Aí está lá o meu filho, fui visitar ele lá também na Bahia, quando ele estava como missionário. Está lá o missionário evangelista Celso e o presbítero. O pai está contente. O filho se formou. É o filho. É o meu filho. Meu filho se formou. Está lá. E algumas vezes eu estava com alguma dificuldade, às vezes eu estava andando para lá e para cá, de repente de longe eu via lá o Celso aparecendo. Aí o Celso vinha e me consolava, irmãos. Porque isso é o discipulado. Ia na casa dele, daí às vezes eu ia fazer visita, eu me lembro que uma vez aconteceu uma coisa engraçada. Eu falei, Celso, tá, se está tudo bem, tá, eu vou visitar outras casas. Aí ele levantou do sofá onde estava, pegou a chave, trancou a sala, a porta da sala e falou, não, agora você não vai embora. Você senta no sofá porque agora é só nós dois, eu quero você aqui. Eu quero você aqui, Celso. Deus quer usar você, meu irmão. Que nessa noite você entenda. Tá? Eu vou falar também a porcentagem um pouco, vocês entenderem essa pregação, uma pregação no púlpito, quantos por cento que há de conversão, qual o meio mais eficaz nessa situação. Aí, irmãos, é claro, o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar, aí fomos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 9, que Deus fala assim, ó, com autoridade de Deus, eu faço essa pergunta para você, assim, ó, Deus falando com o Caim, aonde está o teu irmão, que é o teu discípulo? Cadê? Irmãos, é mole a gente falar. É vacilão. Descuidou, não vigiou. Mole. Não tem nada a ver com isso. Mas a palavra de Deus falou assim, aonde está o seu irmão? Aí o rapaz estava endemoniado. Quem me colocou responsável por ele? Eu sou responsável. Você pode também falar assim, ó, eu não sou responsável. Mas depois Deus pode falar assim para você, aonde está o seu irmão? Eu não quero amedrontar aqui. Eu quero aqui que você entenda que a responsabilidade é de todos nós. Aí, irmãos, ouvindo os homens de Deus falar, um falou uma frase interessante. Olha só, escuta bem aqui, irmãos. Olha aqui, presta bem atenção. Uma igreja não se mensura o crescimento pelas pessoas que se convertem. Oh, é mesmo? Então, como então? Fácil. Ele respondeu assim, pelo número de pessoas que saem capacitadas para ganhar outro. Esse é um crescimento espiritual. Aí, irmãos, nesse reforço de aprendermos a palavra de Deus, eu anotei aqui, pastor Ronaldo Lidório, pesquise lá no YouTube, irmãos, os livros, assim por diante. Aí, ele é um missiólogo brasileiro, isso me alegra muito, brasileiro, foi missionário na Síria, e voltou para o Brasil, é da Missão Além, ele é antropólogo, missiólogo, e ele sai cadastrar e evangelizar, daí ele foi, andou uns 15 dias, irmãos, 15 dias entre barco com índio, na Amazônia, entre barco e na selva, e vai indo, e quando ele chegou naquela tribo que ele achou que não estava evangelizada, ele queria falar com os índios falavam o seguinte, ó, você pode falar, eu estou ocupado, alguém traduzia, né, estou fazendo essa barraca grande aqui, você pode perguntar, e aí tal, e dali a pouco, irmãos, ele viu que tinha um lugarzinho ali, um rádio, aí quando ele foi ver, estava tocando um hino. Aí ele chegou lá, e aqueles índios ouvindo o hino, ele falou o seguinte, vocês são crentes? Os índios falaram para ele, por quê? Você não é? É engraçado isso. Mas como é que aconteceu isso aqui? Ah, foi o irmão João. Quem que é o irmão João? Aí tá, alguém conduziu eles até o irmão João, palafita. Você sabe o que é palafita, né? As casas aqui assim, ó, no rio. Quando chegou lá, que ele chegou de barco, ele viu que a casa tinha uma cadeira quebrada, algumas coisas quebradas, e um homem lá com dificuldade lendo a Bíblia. Quando ele chegou, ô irmão João, oi, Pai do Senhor, o senhor é crente? Sim, eu sou missionário. Missionário Ronaldo Lidório.
Aí ele já abriu a janela lá atrás e falou, mulher, vem aqui, mulher, o missionário está aqui, traga os meninos e tal. Eu falei, meu João, como é que você veio aqui? Olha, irmão, é o seguinte, eu não sei ler nem escrever. Mas uma vez eu participei de um congresso de missão. O senhor sabe o que é congresso de missão? Ele falou, já ouvi falar. Eu estou falando de um missiólogo, irmão. Estou falando de um antropólogo, alguém que traduz a Bíblia em outras línguas, língua indígena. Eu já ouvi falar, mas pode contar. Então, eu fui no congresso, cheguei lá, daí o pastor pregou o seguinte, que nós devemos pregar, está escrito isso, irmão, Romanos 15, 20. Pregar o evangelho aonde não foi anunciado. Aí eu saí da minha cidade, fui na outra cidade, tinha crente já, fui na outra, tinha crente. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá nos índios. E foi. Aí ele falou para o Ronaldo Lidora assim, tem 6 tribos de índio que se converteram. E no tal dia, eles estão armando aquela barraca porque nós vamos celebrar a Santa Ceia. Um homem que não sabe ler. Irmãos, muito amor pelas almas. Então, o que é discipulado? É relacionamento. É você andar com o irmão. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, falando sobre o assunto, claro, girou mais em torno disso, irmãos, discipulado. Escuta aqui para mim, irmãos, na tua vida também deve ter acontecido isso. Eu falei assim para ela assim, amor, se eu tivesse alguém me discipulando, dos 20 erros que eu cometi, possivelmente 4 eu teria deixado de fazer. É um chute. Eu não estou dizendo que essas coisas, estatística, é confirmado, é técnica, é certeza, mas estou chutando. Como discipular? Por favor, irmão, parte para outra parte. Rafael, você pode passar o outro, por favor. Como discipular? Discipulado é relacionamento. Exemplo dos discípulos e apóstolos. Irmãos, eu coloquei esses 2 nomes aqui, esses 2 títulos, discípulo e apóstolo, de propósito, para nós entendermos o seguinte. Pode continuar, irmão, por favor, o outro texto. O outro, isso. Primeiro lá, tá vendo? Ananias e Saulo. Ananias, o que ele era? Era profeta? Era diácono? Ele era presbítero? O que ele era? Que título nesse texto aí está dele? Alguém lembra? Um discípulo chamado Ananias. Quem que era? O membro da igreja. O irmão da igreja. Jesus revelou para ele e ele foi até lá. Mas vamos no texto bíblico comigo? Atos dos Apóstolos 9, versículo 10 até o 20. Rafael, você podia colocar para nós? Atos dos Apóstolos 9, versículo 10 a 20. Os outros eu vou acabar só mencionando, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Me acompanhe na leitura. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Pode continuar. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Por favor. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Por favor. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe a mão disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo, só aí, irmão, acho que tá bom, deixa nesse versículo, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Sabe o que eles estavam fazendo com Paulo? Discipulando. A integração faz parte do discipulado. Então ele estava lá aprendendo. Por favor, pode voltar para o PowerPoint, irmão. Deixa eu ver onde está ali. Junto com Ananias, está qual?
Até nós chegarmos lá, vamos ver. Isso aqui é um aprendizado, irmãos. Se você receber essa palavra como o irmão João, nós vamos ter que ir lá na tribo de índio, lá, celebrar um culto. Saulo. Paulo, Barnabé e Saulo. O que aconteceu com o Saulo, irmãos? O Saulo, ele queria se unir à igreja e não conseguia. Todo mundo ficava com medo dele. O Barnabé, um homem de visão, chegou até Paulo, trouxe ele aqui do lado, irmãos. Sabe o que o Barnabé falou? Vamos voltar lá para Gênesis 4 e 9? Deus pode ter chegado para Barnabé e falou assim: aonde está o teu irmão, Paulo? Aonde está o seu irmão, Saulo? Está em Damasco. Aliás, ele já estava em Jerusalém. O que o Barnabé fez? Chegou-se a ele. Quantas pessoas, irmãos, escuta o que eu vou falar para você aqui, Quantas pessoas tinham potencial de ser um obreiro igual o Saulo, e ninguém cuidou dele, e ninguém esteve com ele, e ele se sentiu isolado. Se o Barnabé não faz isso, nessa estatística, vamos colocar no dia de hoje, de 50 milhões, possivelmente, o apóstolo Paulo teria. Mas cadê alguém aqui, irmãos? Você está disposto? Você está disposto a discipular Saulo? Você está disposto a desprender e atender a ordem do Senhor Jesus Cristo? Barnabé e Saulo, Paulo, Priscila e Áquila. Qual era a profissão desses dois? Priscila e Áquila? Qual que era a profissão? Fazedor de tenda. O Paulo era fazedor de tenda. Viu neles, irmão, condição de serem obreiros, de serem servos de Deus mais firmes, e esteve com ele. Paulo a Timóteo. Aquele asterisco lá é o versículo que diz assim, escuta aqui, irmãos. O que de vocês já ouviram de mim, confia para outros homens, para que eles ensinem a outros também o discipulado. Em resumo, é essa palavra. Por gentileza, o próximo. Jesus, o Mestre. Esse jamais poderia ficar de fora, irmãos. Esse é o Mestre. Eu convido os irmãos a colocarem em pé um instantinho agora. Por gentileza. Eu gostaria que você estivesse com alguém, conversasse com alguém que está do teu lado. Eu ia falar para mudar, mas não é bom não, porque senão constrange alguém que está visitando a primeira vez. Converse com alguém do lado e faça 3 perguntas para ele. Eu vou marcar alguns minutinhos ali. Chegue para ele e pergunta assim: fale para mim algo que você sonhou e conseguiu realizar. Fale para mim algo que você sonhou e não conseguiu realizar. E fale para mim também, para você, quem é Jesus. Converse entre vocês, por gentileza. Amém? Agora ore com esse irmão. Ore. Ore com ele agora. Ele ora por você, você ora por ele. Ore com ele agora, em nome do Senhor. Pode orar, irmão. Depois nós estaremos, eu vou falar amém e você encerra esse momento. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Os que terminaram podem se assentar, por gentileza. Nós vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus. Meu desejo e a minha oração tem sido, que você saia daqui, irmãos, e você sinta a responsabilidade por alguém, que cuide dele. Aí você vai falar assim: mas, irmão Celso, eu não tive um preparo sobre isso. É verdade. Verdade. Mas vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar. Precisamos fazer isso. Tudo bem, vamos continuar. Jesus, eu vou só colocar os pontos mais essenciais. Jesus ensinou a orar orando. Vocês já têm os exemplos.
Jesus ensinou a defender os seus discípulos, a defender o discípulo. Porque é assim, irmãos, você pega aquela pessoa como discípulo, você precisa defender ele. Ele vai errar. Ele vai errar. Jesus é o mestre do discipulado. O Pedro errou, Jesus perdoou. Jesus ressuscitou e falou, vai para Galileia. Quando ele chegou na Galileia, o que ele fez? Ele pegou o barquinho dele, a rede dele e foi pescar. Jesus foi atrás dele e falou assim, Pedro, tu me amas? Restaurou Pedro e deu essa ordem de Mateus 28:16 que nós lemos. Agora, silêncio, escuta o que eu vou falar para você. Sabe o que eu faço de vez em quando? Quando eu olho para uma situação dessa que alguém errou, eu entro no banheiro, olho no espelho e penso assim, Celso, você já errou. Agora eu vou jogar o cara fora? Vou jogar? Quantos nós falamos assim, ó, não vigiou? Mas Senhor, tira mesmo. Quem usa de engano não vai estar na tua casa. Nós achamos que somos espiritual, né? Achamos que estamos o gás todo. E o amor? Aonde está? O Judas ia trair Jesus. Amigo, a que vieste? No exemplo, Jesus, a orar, ensina a defender o discípulo, ensina sobre si. Bom, teve uma troca, tudo bem, nós não vamos ler aquele versículo que é o do tema. Esse aqui, ó, leva-os à experiência com Deus em Mateus 17. Me lembrei da minha experiência. Deixa eu falar para vocês. Jesus me conduziu até Ribeirão Preto. Digo isso porque o meu desejo era ir lá arrumar um bom emprego. Zona industrial. Quem conhece Ribeirão Preto aqui? Meu Deus do céu, o comércio, a indústria é maravilhoso ali. É grande, é enorme, não é isso? Dá para ganhar muito dinheiro lá. Fui lá. Aí Jesus me salvou lá. Jesus salvou lá e uma família me discipulou. Quando eu fui na casa deles, irmãos, o sofá deles, escuta só que eu vou falar para você, porque a gente fala, eu não posso discipular por causa disso, por causa daquilo. O sofá deles, irmão, velho, mas velho, aquele buraco, assim, se sentava ali, e daí na hora de comer, a irmã fazia lá repolho com ovo e misturava com arroz e a gente comia. Olha aqui, eu estou sendo sincero, sem hipocrisia. Jesus é minha testemunha, uma das comidas mais gostosas que eu comi. Os irmãos iam para a cozinha, vinha para cá, de repente falava assim, irmão Celso, você não pode fazer tal coisa, que agora é crente, a pessoa saía, eu falava, como é que ela sabe? Como que ela sabe? Aí tinha duas jovens adolescentes lá, eu tinha uns 21 anos. Aí às vezes eu ficava sozinho e falava assim, olha irmão, vou falar o meu pensamento. Meu Deus do céu, essa turma é doida, e se eu estiver mentindo? Tanta gente diz que é crente, não é? Essas duas moças sempre direto comigo aqui, eu posso ser uma pessoa errada. Essa turma está doida. Aí os irmãos falavam assim, Celso está morando numa pensão, né? Tô. Traz tua roupa para eu lavar e passar. Meu, o que é isso, gente? Eu trazer a roupa? Não. Dali a pouco eles falaram assim, Celso, tem espaço no fundo. Por que você não constrói uma casa e mora aí com a gente? Eu não podia deixar de contar isso. Eu não podia, irmãos. Por que você acha que eu estou aqui? Por que eu posso falar isso? Porque Deus abençoou essa vida. Não interessa a condição de vida que você está, não interessa. O que importa é Jesus. O que importa é você falar de Jesus. Não diga você não pode, você tem 16 anos, Deus usou o João Ferreira de Almeida, Ele pode usar você também. Bom, Jesus ensinou a amar as criancinhas. O ensinamento através do exemplo. Eu vou fazer um gesto aqui, eu gostaria que vocês me imitassem. Tá? Acho que não vai ter jeito, irmãos. Não vai ter jeito aqui. Se alguém pudesse segurar para mim aqui. Eu gostaria que você colocasse em pé. É através do exemplo que nós aprendemos. Só falta não dar certo. Jesus abençoe que dê certo. Irmãos, é o seguinte. Faz a mão assim comigo, assim, ó. Como eu estou fazendo aqui, assim, ó. Dá uma esfregada nela assim. Dá uma esfregada. Vai esfregando. Vê se está quente. Já está quente? Está um pouquinho quente? Esfrega mais um pouco. Esfrega mais um pouco. Isso. Vai esfregando. Isso. Agora faz assim, irmãos. Faz assim. Ó, e olhem bem para mim, hein? Faça assim. Agora vocês peguem a mão do jeito que eu vou fazer aqui agora e coloquem na bochecha. Meu Deus do céu, não é uma bochecha, irmãos. Pode sentar. Você sabe por quê? Pode sentar, irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Porque você aprende com o exemplo. É no exemplo.
Alguém disse a seguinte frase: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Continuando, Jesus... é interessante isso aqui, irmãos. Jesus, quando ele foi traído por Judas, o Judas chegou até Jesus, próximo com o soldado, e os soldados falaram assim: como é que nós vamos saber? Como que nós vamos saber quem é Jesus? Ele é tudo igual. Por que eu tirei o paletó? Justamente por causa disso aqui, ó, blazer. Jesus deixou a glória dele inteirinha, irmãos. Tudo. Ele tirou toda a sua divindade na questão da aparência para entrar num corpo humano, para quê? Para que estivesse na mesma condição que eu e você. Para que ele falasse comigo e eu entendesse ele como homem também. Aquele que eu beijar. Então, irmãos, muitas vezes, vou falar uma coisa para vocês. Eu já era carequinha e fui fazer um curso no HU. Aquele negócio branco e tal. De repente, eu andando no corredor da HU, irmãos, fazendo um curso lá, uma mulher me parou e falou assim: você é médico? Eu falei: não, eu não sou. Aí me deu um pânico. Eu falei assim: meu Deus do céu, se alguém passar mal aqui, esse careca, do jeito que eu sou, parecendo que eu sou médico, mesmo com essa roupa que eu estou aqui, eles vão falar para eu socorrer e eu não vou socorrer ninguém. Irmãos, nós estivemos na casa da irmã Benedita, o João Paulo, a irmã Néia estão sendo preparados para discipular outras pessoas. Faz 1 ano que eles se converteram. Escuta aqui que eu vou falar para vocês. Se a pessoa logo que se converter não for pregar o evangelho, não for preparado para pregar o evangelho, dificilmente ele vai. Como é que você sabe isso? Bom, irmãos, essa falta de cabelo me dá experiência. Eu sei disso. Está escrito nos livros. Você pode acompanhar isso. Aí um dia eu cheguei, liguei para o João, assim, entrei em contato com o João e falei assim: João, eu vou levar umas pipoca lá, tá bom? Para nós comer pipoca e estudar a palavra de Deus. Ah, tá bom, irmão Celso. Aí tá, coloquei lá. Irmão do céu, vou dizer uma coisa para você. Foi a aula que os irmãos aprenderam mais. Nós oramos, estudamos a revista, comemos pipoca. Aí me lembrei da passagem bíblica que Jesus fala assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe por quê? Eu vou baixar de novo. Porque na hora que eu estou sentado na mesa, é olho no olho. Na hora que eu estou aqui, ó, quem entra lá e fala assim: aquele lá é o cara. Ele sabe tudo. Essa turma não sabe nada. Essa turma está aprendendo. É como eu estava com aquele uniforme no HU. Mas quando eu desço, por isso, irmãos, o discipulado é relacionamento. A preparação do batismo é importantíssima, mas precisa ter um relacionamento. Quinta-feira nós fomos lá na chácara lá com o irmão lá, ele recebeu os pintinhos lá, o irmão Paulo. Olha, nós balançamos, irmãos. Passamos riacho, subimos em árvore caída, tudo ali junto. Aí eu me lembro que aconteceu algumas coisas ali, eu falei: meu Deus do céu, né? Algumas coisas em algum sentido. E eu me lembrei que aconteceu um fato ali embaixo, e eu tomei uma atitude. No que eu tomei atitude, o João vai saber o que é, a irmã Néia também. No que eu tomei atitude, eu vi o João e a irmã assim, eu falei: ih, meu Deus do céu. Espero que os irmãos não me pensem que eu estou na carne, porque aconteceu uma situação lá, não vou entrar em detalhe, que eu tive que tomar eu estava sozinho. Eu tive que tomar uma atitude drástica diante de uma pessoa. Aí depois, chegamos no discipulado, ele falou assim, um falou para o outro: eu estou falando para ele mesmo, é desse jeito que o irmão fez. O irmão falou que não ia fazer isso, e é desse jeito mesmo. Eles estão de olho, irmãos. Discipulado é relacionamento. É relacionamento. É relacionamento, é você ter um filho, é você cuidar de alguém, é você ver alguém crescer, alguém desenvolver, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, se você estiver disposto a fazer isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Já está indo para o final, né, irmãos? Jesus ensinou a amar. Vocês conhecem bem Jesus, né? Eu estou pulando aqui, então. Jesus ensina o obreiro a não diferenciar, como eu falei, sentar-se à mesa. O pastor esse dia pregou. Eu falei para o senhor, que o senhor tinha falado bastante coisa ali, eu falei: vai facilitar. Eu falei: o pastor está facilitando a minha vida. Quando Jesus entra no Getsêmani, irmãos, ele diz que está o quê? No momento da semana da morte dele, ele está o quê? Angustiado até? Irmãos, pensa bem, ó. Jesus aqui, ó, todo poderoso, chega assim: Pedro, ó, eu estou com uma angústia que parece que eu vou morrer.
Olha aqui para mim, irmãos. Eu participei do grupo MDA, Ministério Discipulado Apostólico. Você sabe o que é isso? Quem sabe? Quem já ouviu falar? MDA, pastor Eibe Uber. As igrejas em célula fazem muito isso. Aí eu vi alguns palestrantes. Olha bem aqui para mim, irmãos. O pastor estava pregando e falou assim, eu vou falar porque o outro já falou na frente de todo mundo. Um discipulador do outro. Eu vou falar para você que a vida, você discipular alguém discipular você, a vida é outra. Aí esse pastor foi pregar em outro lugar assim, estava no hotel, sentiu vontade lá de uma tentação de assistir um filme pornográfico, é isso mesmo que você está ouvindo. Aí de madrugada ele pegou o telefone, ligou para o discipulador dele e falou o seguinte, me ajuda, porque eu estou com vontade de ver um filme pornô. O irmão pode confiar isso em você também? Pode. Você não vai contar para ninguém? Você vai dizer que ele é carnal? Você vai dizer que ele não devia fazer isso? Você vai dizer, toma vergonha, irmão, vai se converter, ora mais. É isso que deve fazer? Ele está pedindo ajuda, irmãos. Irmãos, versículo bíblico, glorioso, para mim, quando o apóstolo Paulo fala assim, confessai vossas culpas uns aos outros. Irmão, eu estou chegando aqui, me ajuda, irmão, eu errei. Mas é mais fácil a pessoa ir fora da igreja. Em quem que eu vou confiar? Se eu falar para o pastor pode me dar uma disciplina. Mas se for uma coisa que tem que falar para o pastor, você vai acompanhar ele, está ali, fala, irmão, a gente precisa falar com o pastor. Você não vai falar, não, eu vou falar de qualquer jeito. Não, irmãos, isso não é espiritualidade, não. Vai orando, aconselhando, orando, uma hora ele vai entender, e aí você vai com ele até o pastor. Você tira uma alma do inferno. Mas nós colocamos as almas no inferno, irmãos. Nós colocamos. Nós não estamos nem aí. A gente vem aqui, dá glória a Deus, aleluia, chora. Deus, os irmãos, fala comigo, revela. Deus está comigo. Deus colocou você do lado para ajudar o outro irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 6:1, irmãos, fala assim, para nós levarmos as cargas um dos outros. Não vai dar para acompanhar o PowerPoint, não. Levarmos as cargas um do outro. Daí é o seguinte, irmãos, você está disposto a carregar algum peso? Então lá, estou suando aqui já. Está disposto? Já chegam os meus problemas. Irmãos, eis que eu estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Você tem o teu problema? O irmão está com problema? Ele vai estar com você. Eu estou com você. E quando eu distancio também, olha, presta bem atenção, meu irmão está com problema. Chega o meu problema. Eu também estou só. Eu estou só. Mas eu chego no irmão, o irmão está com problema, eu estou discipulando ele, ele vence, aí eu estou com problema. Aí o irmão vem em mim e fala, irmão Celso, você me ajudou, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, irmão Celso. Fica tranquilo, nós estamos juntos. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós vamos vencer, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus ensina a orar pelos discípulos. Jesus ensina a discipular. Mas, irmãos, está quase indo para encerrar. Eu tenho mais algumas estatísticas aqui. Alguns comentários, algumas estatísticas. Sobre a chamada ministerial, não vou conseguir chegar lá. Pena. Mas tá bom, irmãos. Sobre a importância da salvação, sobre de fazer o discipulado. O que eu anotei aqui? Mais algumas passagens. Se você for lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 10, está escrito assim, se você... Aí você fala assim, teve pessoa que na hora que ele falava para mim que só fazia o que Deus mandava, eu pensava essa pessoa desse jeito, olha aqui para mim. Olha o irmão Celso aqui. Aí Deus falando, vira para a esquerda, caminha. Não tem personalidade nenhuma, que negócio é esse? Ninguém faz tudo que Deus manda. Espera aí, você não desobedeceu nenhuma vez? Duas? Totalmente no espírito? Então, irmãos, é o seguinte, está escrito lá o seguinte, se você fizer tudo, ou eu fizer tudo que ele mandar, como ele mandou, aí nós devemos dizer, e ele fala, eu sou servo inútil. Parentes, uma missionária que eu esqueci o nome dela agora, irmãos, me esqueci. Ela fez missão no país
que faz divisa com o Brasil lá na Amazônia, e entrou na Amazônia, ela evangelizava os índios, evangelizou vários índios. E os índios falavam o seguinte, que quando ela ia de um lado para o outro, elas obrigavam os índios a levar ela de canoa. E os índios têm medo de andar de canoa, segundo alguém falando lá. Mas ela insistia. Aí ela atravessava do outro lado, daí o irmão perguntou assim para os índios, né? E daí, o que ela fazia? Ela dormia? Nada, irmão, ela pegava uma lamparina assim e traduzia a Bíblia na nossa língua. Aí, irmãos, alguém chegou para ela e perguntou assim, numa entrevista, falou assim, escuta, quando que Deus te chamou? Aí ela respondeu, não, eu não recebi nenhuma chamada, estava escrito ide e eu fui. Essa, irmãos, quer ser espiritual? Agrade a Deus, faça algo que glorifique a Deus, que agrade a Ele. De repente você vai falar uma oferta? Sim, uma oferta. Mas se você for lá e arrancar uma alma que está indo para o inferno, aí continua o outro versículo. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nada outra coisa há. Nem me dá uma oferta de 10 milhões de reais, que eu não tenho mesmo, né? Ele não vai se agradar tanto. Não vai ter, o anjo não vai pular e saltar. Carpado lá, até esqueci. Mas mais ou menos isso. Está entendendo? Não adianta. Continuando. Tá, uma estatística. Alegria da salvação. Outra coisa, irmãos, que eu anotei aqui. Pensa bem, é aquilo que eu falei para você no começo. Jesus, ele despiu da sua glória inteirinha. Aí eu fico imaginando uma ilustração na minha cabeça. De repente o querubim chega para o serafim e fala assim, eu fui lá no trono, Jesus não está lá. Eu andei a galáxia toda e não vi ele. Eu tinha uma coisa importante para falar com ele. Eu disse, não, Jesus está fazendo uma coisa mais importante. O que ele está fazendo? Ele está lá embaixo, para salvar a humanidade. Ele está lá embaixo para salvar a humanidade. Ele está lá embaixo para salvar a humanidade. A prioridade número 1, irmãos, é vidas para o Senhor Jesus Cristo. Pesquisa do Instituto Haggai. Instituto 10. Então, de 1 a 10, ele começa do menos para o mais, que há conversão. O primeiro é a televisão, 1%. Depois faz 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Olha bem aqui para mim, irmãos. Geralmente, num sermão, 4,4%. Aí, irmãos, o nono, que daí o 10º, que é o que mais, né? O nono é entre amigos. 29,9% há número de conversão. E 46,7%, que é o 10º, é através de parente. Olha bem aqui para mim. Isso é relacionamento ou não é? Estou enganado? É relacionamento ou não é? Relacionamento. Tá. Já estamos indo para o final, irmãos. Eu não sei o que acontece comigo, irmãos. Eu assisto filmes. Na maioria dos filmes, eu não sei se eu estou pensando alguma coisa da igreja, o que é. E daí vem algumas ilustrações na minha cabeça. Eu li o livro Caçador de Pipas e assisti o filme e chorei. Quem assistiu aquele filme? Quem assistiu? Depois que eu assisti o filme, eu tive que ir para o banheiro, olhei no espelho, depois fui para o quarto e falei, Senhor, eu não sou servo igual esse cara é. Não. Eu estou com vergonha, Jesus. O que esse servo fez pelo Senhor dele, meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu não sabia se eu fiquei assim com vergonha de aceitar Jesus de novo. Eu estou sendo bem sincero com você. Chorei bastante. Se você leu o livro ou assistiu o filme, você vai entender o que eu estou falando. O que aquele menino fez pelo Senhor dele. Só você precisa entender. E entre outras coisas mais. Mas eu gostaria de citar aqui, para essa nossa noite aqui, um filme chamado assim, O Triunfo, Ron Clark. Quem que é esse Ron Clark? O que me chamou a atenção é que ele estava no YouTube lá e eu vi um menino numa lata de lixo assim, irmãos, Ele estava no lixo, e aí esse Ron Clark, em 94, eu acho que era professor, eu acho que na primeira escola que ele ia lecionar, tinha um menino assim no lixo, né? Ele estava esperando a diretora. Ele olhou assim, viu o menino, e chegou perto do menino e falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, a professora falou que eu não vou aprender nada, eu sou um lixo. Aí eu subi aqui no lixo. Baseado em fatos reais. Fatos reais. Isso aí não é ficção. O Caçador de Pipa é ficção. Aí ele chegou para o menino, mesmo, né? Tá. Qual que é o teu nome? O menino falou o nome dele. Eu falei, meu nome é Ron Clark. Então, pois é, isso, aquilo mesmo. Qual que é o meu nome mesmo? Aí ele falou, é Senhor Clark. Tá vendo? Você aprendeu. Sai daí. E tirou o menino. Nessa escola que ele entrou,
5 vezes consecutiva, a sala dele foi campeã, acho que no estado dele. Primeiro lugar nas notas, como tem homenagem, assim por diante, foi o primeiro lugar. Aí fizeram homenagem para ele, ele falou assim, peraí, eu falo para meus alunos desafiar. E eu preciso desafiar. Saiu da Califórnia, que era na Califórnia, se não me engano era na Califórnia, foi para Nova York, no pior lugar que tinha. Resumindo, irmãos, porque o nosso tempo já está acabando. A sala dele, irmãos, era a pior que tinha. Como que ele conseguiu a vaga? Na hora que ele está chegando, o professor está indo embora. Não, eu não fico mais aqui. Daí ele falou assim, eu pego a vaga dele. Rapaz, você não sabe o que é isso. Você não sabe como é essa turma. Você não sabe. Não, mas eu pego. Resumindo, você sabe o que esse Ron Clark fazíamos? Ia na casa do aluno. Teve aluno lá que ele faltou puxar o menino assim dos camaradas que estavam vendendo droga. Fez isso. E vários problemas que eu estou resumindo aqui. Resumindo, aqueles alunos foram o melhor do estado que conseguiram uma vaga, não sei para quê. Sabe por quê, irmãos? Relacionamento. Nós queremos crentes mais fortes e ganhador de alma. Relacionamento. O Bill Porter, o vendedor de porta em porta. Quem que assistiu esse filme? Quem que assistiu? Deixa eu ver, Bill Porter. A irmã assistiu, né? Não conseguia nem amarrar a gravata, né? Ele passava num hotel, o pessoal amarrava, arrumava o sapato dele, depois da morte da mãe dele. Você sabe como que ele conseguiu vender? Porque as pessoas chegavam para ele, para vender, e falavam assim, ó, tá vendo esse óculos aqui, ó? Ele é bifocal. Você pode ver tanto para longe como para perto. Ele dobra até a haste aqui, ó. Fala assim. Sabe o que o Bill Porter fazia para ganhar? Por que ele conseguia vender mais? Porque ele entrava na casa da pessoa, tomava café com a pessoa, conversava com a pessoa, ouvia o problema dela, a pessoa desabafava, às vezes ela mesma percebia qual era a solução. Relacionamento. Nós vamos firmarmos e ganharmos mais almas se for através do relacionamento. Não estou encerrando porque o meu tempo estourou, mas eu não poderia deixar falar mais uma estatística. Aguenta firme. Se você passou por uma igreja que aconteceu isso, que eu vou te falar para você, amém. Se não aconteceu, você fala assim, tudo bem, tudo bem. Então, na pesquisa, diz o seguinte, que numa igreja que teve uma média de 200 membros, 400 passaram por ali e foram embora. E aqueles que estão ali naquele momento estão renovados. Não era mais aqueles, a maioria. Relacionamento, irmãos. Então Jesus falou assim, ó, vamos trocar a palavra então? De vez em quando eu já percebi que parece que é um jeito nosso de fazer isso aí. E de evangelizar por relacionamento. Irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela paciência de vocês. Se vocês não compreenderam alguma coisa ou não aceitam alguma coisa, pode chegar em mim e falar. Se você achar que eu falei alguma coisa que não devia ter falado, pode falar. Eu não vou brigar com você, eu não vou achar que você não entendeu, eu não vou achar que você entendeu, que eu quis dizer que entendo mais que você. Não. Tudo que eu fiz aqui, irmãos, no meu coração, foi para a glória de Deus. Peço que os irmãos se coloquem em pé em nome do Senhor Jesus Cristo.